O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje, em todo esse final de semana, essa liturgia tão solene de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo. Hoje, dia 22, recordamos aí o martírio de Santa Cecília e pedimos de maneira especial por aqueles que servem na comunidade através do canto, através da música. Porém, em todas as missas desse final de semana, uma das intenções principais é justamente por todos vocês. Assim como existe o dia dos consagrados, existe o dia do padre, esse final de semana a igreja no Brasil celebra o dia dos leigos, ou seja, vocês, homens e mulheres, que vivendo a graça do batismo, procuram viver a vida cristã, sobretudo aqueles que desenvolvem algum trabalho pastoral na comunidade. Que essa celebração de Cristo Rei do Universo ajude vocês, homens e mulheres, que vivem no meio do mundo, através do trabalho, através das ocupações, ajude vocês a estenderem no mundo o reinado de Cristo. Porque Cristo Jesus não é apenas Rei do nosso coração. Jesus, a partir do reinado no nosso coração, deseja e necessita reinar também na sociedade. E como é que nós vamos estender o reinado de Cristo no mundo? Através da vivência desse reinado em nós. Aonde vive um cristão que se submete a Cristo Rei,
através daquele cristão, Cristo também exerce o seu reinado no mundo. Esse reino de Cristo, que é totalmente oposto, que é totalmente contrário à nossa imaginação de reino desse mundo. Já Jesus, diante de Pôncio Pilatos, dirá: o meu reino não é daqui, o meu reino não é desse mundo. Porque o modo de reinar de Jesus é o modo da cruz. É na cruz que Cristo Jesus reina. É na cruz que Ele deseja entrar na nossa vida, como entrou na vida daquele pobre bom ladrão, e assim como Ele também gostaria de ter entrado na vida do outro ladrão. Cristo Jesus, que do alto da cruz exerce o seu reinado da maneira mais bonita que tem. Qual é a função de um rei? Prover o sustento para os seus súditos. Na cruz, Jesus entrega os sacramentos, o sangue e a água, que simbolizam a Eucaristia e o batismo. Qual é a missão de um rei? Libertar os seus súditos dos seus inimigos. Na cruz, Cristo nos liberta da morte eterna, nos liberta do diabo. Qual é a missão de um rei? Estar disponível para o seu povo. Já é um ditado da Idade Média, né? Que um rei tirano e um rei banana deveriam ser depostos. Por quê? Na tirania você só mata. Se você é um rei banana, você não resolve nada para o seu povo. Cristo Jesus não é um tirano. Pelo contrário, Ele não impõe o reino dele, Ele propõe. Apocalipse de São João: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Não é um rei banana, porque na cruz ele derrota os seus inimigos. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, tende confiança, eu venci o mundo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Estive morto, agora vivo, eu tenho as chaves da morte e da vida. Eis que eu faço novas todas as coisas. Viver debaixo do reinado de Cristo é o único meio de ser feliz de verdade. Porque diferente dos governos desse mundo, que vivem às custas do povo, o Cristo Jesus, que é rei, ele não vive às custas do povo, é o seu povo que vive às custas dele. O nosso rei, ele não mata o povo para viver. O nosso rei entrega a vida para que nós vivamos. O nosso rei não espera que a gente lave os pés dele, é ele que se inclina e lava o nosso. O reinado de Cristo desbaratina, o reinado de Cristo desconcerta qualquer poder desse mundo, por mais absoluto que pareça. Por isso, meu irmão e minha irmã, a fé cristã sempre foi, é e sempre será perseguida pelos governos desse mundo. Assistia dias atrás uma reportagem de como avança, sobretudo na China comunista, como avança a perseguição acirrada contra os cristãos. Você pode ser tudo, menos cristão. E é claro, porque vocês nunca viram dois reis governando o mesmo povo. O cristão, a presença dele incomoda esse mundo, porque o cristão de verdade não se submete a autoridade nenhuma desse mundo, primeiro a Deus. E se aqueles que governam agirem conforme a vontade de Deus, a gente se submete. Isso é um fato. Por que hoje nós celebramos Santa Cecília, que igualmente como Santa Luzia é virgem mártir? Porque diante do rei que é Jesus e do imperador pagão de Roma, essas mulheres olharam e disseram: nós servimos a um rei só. Eu mato vocês, pode matar,
a gente prefere morrer do que perder a vida, e por isso reinam com Cristo na eternidade. Proclamar Cristo como Rei da nossa vida significa submeter a nossa vida a Ele. E vejam, que bom submeter a nossa vida a Cristo. Basta olharmos no Evangelho. Quem é que não se submeteria a um Rei desse, que nos dá tudo, inclusive Ele mesmo? Um Rei que não vive num palácio luxuoso, enquanto seu povo vive sobrecarregado de impostos, não tem o que comer. Mas os palácios que estão por aí, inclusive no Brasil, pensemos bem. Vejam se vocês conhecem e conseguem apresentar um só governante nesse mundo nosso que se encaixa no modo de reinado de Cristo. Nenhum. Porque só Cristo é Cristo e mais ninguém. Só Cristo é Rei de verdade. E esse mundo, dominado pelo anticristo, deseja destruir o reinado de Cristo nas almas. Porém, mesmo tendo a Cristo como Rei, mais cedo ou mais tarde o sofrimento bate à nossa porta. Embora Ele seja um Rei que nos proteja, que nos defenda, que nos salve, o sofrimento faz parte da nossa vida. Dizia um filósofo ateu: penso, logo existo. E eu parafraseio esse homem chamado René Descartes e digo: sou ser humano, logo sofro. Ou seja, se você deseja uma vida sem sofrimento, procura um psiquiatra. Você está vivendo fora da casinha. O sofrimento chega tanto para aqueles que se submetem a Cristo, como para aqueles que não se submetem. A grande pergunta é: o que é que você faz na hora do sofrimento? Nós temos do lado da cruz de Jesus dois malfeitores, igualmente pecadores, igualmente crucificados, igualmente atormentados. Um aproveitou do seu sofrimento para viver na revolta, o outro, em meio ao sofrimento, reza. Quando o sofrimento, a contrariedade bate à porta da sua casa, da minha casa, o que é que nós fazemos? Nós fazemos do sofrimento um ponto de encontro com Deus? Ou eu me fecho na minha revolta e digo até que Deus me abandonou? Ora, já que não é uma opção sofrer ou não sofrer, que a gente pelo menos sofra com inteligência. E sofra com a inteligência desse bom ladrão, que fez o maior roubo da vida dele no alto da cruz. Roubou o céu no último instante. E que bom que do lado desse ladrão estava aquele rei que morreu do jeito que viveu. Como é que Jesus viveu? Procurando salvar quem estava perdido. Como é que Jesus morre? Salvando quem estava perdido. Se vocês e eu nos submetemos a Cristo Rei, que a gente também empenhe a nossa vida em buscar salvar quem está perdido, ainda que a gente passe por algum sofrimento, ainda que a gente passe por alguma dificuldade. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O bom ladrão ouviu isso. Queira Deus a gente também um dia ouça. Em Fátima, depois de mostrar todas as catástrofes que o mundo passaria, a Virgem Maria mostra para aquelas crianças a beleza do seu imaculado coração. E ela faz uma promessa. E sendo ela a mãe da verdade, ela não mente. E ela diz: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Qual é o triunfo do coração de Maria? Fazer com que Cristo reine nas nossas almas. Porque no coração de Maria
Jesus é o Rei absoluto. Peçamos hoje a ela, que tem o coração feito um trono para Cristo e para mais ninguém, que ela expulse do trono do nosso coração todos aqueles que foram se sentando ao longo desse tempo. Que Maria expulse do trono do nosso coração tudo e todos que desejam ocupar o lugar que é só de Cristo, e que ao final da nossa vida nós possamos dizer: viva Cristo Rei, não apenas com a boca, mas com a nossa vida diária. Que ao dizermos viva Cristo Rei, esse Cristo Rei possa também viver em mim, em você, e a partir de nós estender o seu reinado a todo esse mundo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.